Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de geografia. Dessa vez agora vamos fazer a correção dos exercícios desse capítulo. Todos os exercícios que tem nesse capítulo nós vamos corrigir nesse exato momento. E vamos começar logo com a que tem na primeira página, tá bom? No trecho para começar da página 54 com a primeira pergunta. Observe o mapa. Primeiro a gente vai observar aqui o mapa da renda per capita da Europa. Vale lembrar que essa correção é referente ao capítulo 3, né? Europa, aspectos regionais. Então vamos lá. Primeira questão. Quais são os países europeus que apresentam as maiores e menores rendas per capita, as maiores rendas per capita, não é isso? Do PPC. Vamos analisando o mapa aqui e vamos respondendo, né? Uma das maiores rendas per capita, pessoal, do PPC é a Dinamarca, uma das maiores, viu? Irlanda, Islândia, Noruega e Suécia. E as menores, Dinamarca, vamos lá, as maiores Dinamarca, Irlanda, Islândia, Noruega e Suíça. E as menores rendas per capita, pessoal, é Bósnia, Kosovo, Albânia, Moldávia e Ucrânia, as menores, tá bom? Dá para analisar aqui também, ó, quando a gente percebe o mapa das cores, dá para fazer uma distinção. E se olharmos friamente, essa diferença entre esses países, as maiores rendas sendo Dinamarca, Irlanda, Islândia, Noruega e Suécia, são países que têm uma desigualdade muito baixa, e as de menores rendas per capita, Albânia, Bósnia, Kosovo, Ucrânia, Moldávia. Se nós analisamos esses países da maiores rendas per capita e os países de menores rendas per capita, vamos perceber que as maiores rendas per capita encontram-se aonde? Na Europa Ocidental. E a das menores rendas per capita encontra-se na Europa Oriental. Vamos para a segunda pergunta. É possível, a partir de uma observação do mapa, constatar disparidades econômicas entre os países da Europa? Justifique. Se é possível constatar disparidades econômicas entre os países da Europa, sim, né, pessoal? Porque vamos perceber que tem uma disparidade muito grande das rendas per capita, por exemplo, em que os países verdes têm rendas per capita entre 40 mil a 50 mil dólares, enquanto os países de renda per capita menor, baixa, é de 10 a 20 mil dólares. É uma disparidade econômica muito grande, mostrando que existe duas Europas, né? Não é somente uma única Europa. Existe duas Europas, existem diferenças profundas na Europa, tá bom? Vamos lá, para as próximas perguntas. Já respondemos essas duas primeiras. Vamos para as próximas perguntas. As próximas perguntas aqui da página 57. Vamos lá? Página 57. Que está com o livro acompanhando é ótimo, tá bom? Olha lá, ó. Texto em ação. Enxergando aqui? Texto em ação. Caracterize a Europa Ocidental e a Europa Oriental, citando as semelhanças e as diferenças entre as duas porções do continente europeu. Olha lá, a divisão é Europa Ocidental e Europa Oriental. E aí, o que é que tem de semelhante e diferente? Olhando friamente, olhando de forma geral, tanto a Europa Ocidental quanto a Europa Oriental, apesar de existirem países na Europa Oriental em que a qualidade em que existe uma renda per capita baixa, em modo geral, todo o continente tem um bom padrão de vida, pessoal. Tem uma expectativa de vida alta, tem uma boa escolaridade, né? Então, existe uma semelhança entre eles dois nesse sentido. Agora, tem uma diferença entre a Europa Ocidental e a Europa. A diferença, eu já falei, é a semelhança, né? Que, em modo geral, o padrão de vida, a qualidade de vida relativamente são semelhantes. Assim, tem expectativa de vida alta, uma boa escolarização, né? Não chega, nesse sentido, não chega a ter tanta diferença. Mas quando falamos em poder de consumo, renda per capita,
E quando percebemos em que algumas sociedades da Europa Ocidental têm uma média um pouco mais elevada no que se refere ao acesso a determinados bens de consumo, existe aí já as chamadas diferenças. E a outra diferença entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental é também as atividades econômicas, né? Aqui, essa região é uma região muito mais industrializada do que essa região aqui, tá bom? E também até mesmo no campo de serviços. As atividades de serviços e comerciais são muito mais abrangentes do que desse campo aqui, tá bom? Já respondi já essa primeira pergunta sobre diferenças e semelhanças entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Vamos para as próximas questões. As próximas questões da página 59. Página 59, dessa vez, texto em ação novamente. Página 59. Texto em ação, a pergunta é possível afirmar que o setor primário desempenha um papel importante em alguns países da Europa Ocidental? Cite exemplo. O setor primário, pessoal, está referente à agricultura e pecuária. A agricultura e a pecuária é forte na Europa? O setor primário desempenha... Sim, pessoal, sim. E aqui, o meu livro, né, infelizmente já dá a resposta aqui, mas desempenha um papel fundamental em atividades econômicas da qual abastece a própria economia europeia. Como citando a questão da Portugal, da Grécia, da Itália, da Espanha, são países que a própria França, são países que a atividade agrícola ainda tem uma grande serventia para o continente europeu. Então a atividade primária, o setor primário, é forte, tá bom? Não podemos desconsiderar o setor primário, principalmente da Europa Ocidental. Segunda questão é: explique por que a agricultura, embora represente uma parcela pequena da economia europeia, é um setor que tem grande peso político. Historicamente falando, pessoal, os produtores agrícolas, né, principalmente porque lá na Europa, a maioria dos países europeus passaram por reforma agrária. Não tem o que tem aqui no Brasil, as grandes propriedades, os grandes latifúndios. Lá na Europa não tem isso. Na Europa são propriedades de médio e de pequeno porte. E esses indivíduos, esse setor, seja ele pequeno ou médio, eles são bastante atuantes na política. Eles têm uma atuação muito grande na política, de intervenção, de pautar uma proteção nas atividades agrícolas, de fazer com que o governo compre seus excedentes. Então, assim, eles são ativos, né? Então, respondi a segunda questão. Vamos lá para as próximas perguntas. As próximas perguntas, pessoal, da página 61. Página 61. Página 61 tem um maior número de perguntas e aí vamos responder com calma, tá bom? A primeira pergunta é: cite algumas características da atividade industrial na Alemanha. Pessoal, as indústrias da Alemanha, as indústrias de base, elas têm uma força muito... Eu já vou respondendo logo a primeira pergunta, viu, pessoal? A indústria de base da Alemanha continua a ter uma grande importância, pessoal. É fundamental a atividade de base para toda a Europa. Localize-se lá nos vales dos rios Renos e Ruhr, tá bom? No setor da indústria mecânica, a Alemanha, vou até colocar aqui na parte da Alemanha, que aí a gente vai se situando, né? Aqui é a França, a Alemanha em cima. A Alemanha, né? E além disso, pessoal, lembre-se que eles são os maiores exportadores mundiais de máquinas e ferramentas para diversos campos da indústria. Mais recentemente, outras regiões vêm se destacando na indústria de tecnologias de ponta, como é o caso de Berlim. Então, assim, e além também da chamada indústria de equipamentos médicos, muito forte, por parte de uma empresa chamada Siemens, onde tem suas indústrias também na Alemanha. Tá bom, pessoal? Então é muito forte, já respondi a primeira pergunta. A segunda pergunta é: explique o processo de reunificação da Alemanha, não é isso? Vamos verificar aqui. Explica o processo de reunificação da Alemanha. Ocorreu em 1990, vale lembrar. A Alemanha era dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental ela era administrada por países capitalistas, centralizada muito pela influência norte-americana, pelos Estados Unidos. E a Alemanha Oriental ela era administrada frontalmente pela União Soviética.
A Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, fazendo comparação entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, existia uma diferença no sentido das atividades industriais. A atividade industrial da Alemanha Ocidental foi muito mais desenvolvida do que a da Alemanha Oriental. E o processo de unificação ocorreu em 1990, após a queda do Muro de Berlim. Vamos para a próxima pergunta aqui ainda. Terceira questão. Duas regiões da Alemanha vêm se destacando pela industrialização avançada, com base nos setores de biotecnologia, microeletrônica e informática. Quais são elas? Essa é fácil, né, pessoal? Berlim, como eu falei, citei na estante. As áreas industriais ao redor da cidade de Stuttgart e Heidelberg, tá bom? Quarta questão. Qual a estratégia do governo francês para reduzir as diferenças regionais que vinham agravando as dificuldades econômicas na França? As principais estratégias foram o quê? A adoção de uma política de descentralização das atividades econômicas, acabar com a descentralização, ter um viés mais liberal, tá bom? Fazer com que o livre mercado, que a prática do livre mercado seja determinante para a economia francesa. Isso foi umas mudanças que ocorreram na França nesses últimos anos. Quinta questão. Sim. Quinta questão. Que indústrias se destacam na França e em que partes do território francês elas estão instaladas? A indústria francesa se fortalece no oeste da França. E no oeste da França se tem uma grande indústria mecânica e eletrônica. No sudoeste da França tem uma indústria aeronáutica e espacial. E existe uma indústria mecânica mais fina e eletrônica e química na parte sul da França. Tá bom, pessoal? Vamos lá para as próximas perguntas. As próximas perguntas são da página 64. A página 64, aqui abaixo, ó, em duplo, observe a charge e responda, não necessariamente em duplo, né? Vamos lá. Analisando a charge, o que é que a gente pode responder? A charge vai estar fazendo uma ironia, obviamente, sobre o processo das relações diplomáticas da Escócia com o Reino Unido. E, ao mesmo tempo, a forma de como a Inglaterra ela se afasta da União Europeia, com o Brexit, né, que esse ano se consolidou o seu afastamento. E ao mesmo tempo a Escócia se aproximando do Reino Unido. Essa é a ironia. A segunda questão é, observe o mapa desta página e da página anterior e cite o nome das nações que fazem parte do Reino Unido. Essa é simples, né, galera? Quais são as nações que fazem parte do Reino Unido? Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Letra B. As principais indústrias do Reino Unido é o quê? Obviamente, pelo seu histórico lá, de ser o primeiro país a promover essa mudança chamada Revolução Industrial, são as chamadas indústrias de base, principalmente siderúrgica, química, mas também vem agora a eletrônica, naval, automobilística e aeronáutica. E C, o principal recurso mineral do país é o carvão mineral. Tá bom? Próxima pergunta, as próximas perguntas, quais são? Na página 67. Página 67, texto em ação. Primeiro, compare os mapas das páginas 65 e 66, que representam a divisão política da Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial. A partir dessa comparação, é possível afirmar que as fronteiras dos países não são definitivas? Por quê? E aí, vamos responder? Galera, é o seguinte, afirmar que a gente precisa entender que as fronteiras desses países não são definitivas e que as mudanças ocorrem constantemente. Lembra quando a gente estudou a Europa Oriental na aula anterior? Quando eu falei sobre as mudanças que ocorreram no leste europeu após a desintegração da União Soviética? O quanto os países formaram na chamada antiga Iugoslávia, na Tchecoslováquia, né? Então, os processos de formação de fronteiras são constantes. Tá certo, galera? E logo após a Primeira Guerra Mundial, quando acaba o Império Austro-Húngaro, fragiliza o Império Russo, a Alemanha derrotada, há um processo de reconfiguração da regionalização da Europa após a Primeira Guerra Mundial, formando novos países. Então não é definitiva, está em sempre constante mudança. Segunda questão, em relação entre a formação tardia dos Estados Nacionais da Europa Oriental e o desenvolvimento tardio desses países, justifique.
O que acontece é o seguinte. Primeiro, eles vão se tornar de fato países independentes, os países do leste europeu, quando eles saem da garra do domínio soviético, né? E até mesmo antes do domínio soviético, a Europa Oriental ela sempre esteve em uma situação, vamos dizer assim, secundária diante dos outros países europeus, principalmente os países ocidentais. Sempre estiveram em uma situação abaixo da realidade dos países ocidentais, principalmente os principais países ocidentais. Respondido. Vamos lá. Próximas perguntas. Vamos para a página 70. Página 70, já a Europa Oriental, né? Dando continuidade aqui, Europa Oriental. Texto em ação, primeira questão, caracteriza a atividade industrial na Polônia. E comente a situação econômica do país após 1990. Como nós bem sabemos, a Polônia era um país socialista. Quando iniciou o processo de reestruturação para o capitalismo, iniciou um processo de privatização em massa das empresas estatais. Isso provocou um aumento do desemprego, tá bom? E o fim do controle rígido do Estado sobre os preços e pela introdução da lei da oferta e da procura do mercado, fez com que ficasse desordenado a economia polonesa. Os preços ficaram absurdos, aumentou o desemprego, aumentou a inflação. O que se almejava de qualidade para a Polônia com o fim do socialismo, na verdade desencadeou em uma grande crise econômica e grandes males para a sociedade polonesa após o fim do socialismo, tá bom? Para vocês terem ideia, a economia polonesa, pessoal, só veio se recuperar a partir de 2004, quando a Polônia ela começa a se ingressar na União Europeia. Segunda questão. Por que Budapeste pode ser considerada nas últimas décadas a verdadeira metrópole da Europa Oriental? A Budapeste, pessoal, por conta dos seus serviços diversificados, uma população com um poder aquisitivo excepcional, pegando a média da Europa Oriental, e o turismo. O turismo é muito forte no leste europeu, entre Budapeste e Praga, tá bom? Terceira questão. Comente a situação política atual da Hungria e a atuação do governo húngaro. O que é que acontece hoje na Hungria? Com o fim da censura e do impedimento da organização dos partidos políticos, organizaram várias correntes, pessoal, que promovem manifestações de disputa pelo poder. O governo húngaro, de direita, ordenou em 2005 a construção de um muro na fronteira do país com a Sérvia para impedir a entrada dos refugiados. No entanto, mais de um terço da população de origem húngara vive em países vizinhos como Croácia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Ucrânia, Sérvia, Montenegro, em razão da perda dos territórios após a Primeira Guerra Mundial. A Hungria ela vive algumas contradições e principalmente a prática de autoritarismo por parte dos governos de direita da Hungria, tá bom? Quarta questão, explique a origem da Tchecoslováquia e as suas divisões de seus países. A Tchecoslováquia, pessoal, ela surgiu como Estado-nação por conta do fim do Império Austro-Húngaro, logo após a Primeira Guerra Mundial. Em 92 iniciou um processo de separação, né, dos territórios, e aí formou-se dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. Mas vale lembrar que a separação desses países foram de forma pacífica, através de negociação via parlamento. Então, próxima pergunta. A próxima pergunta, vamos agora para o exercício final, né, da página 75. Eita, fechei aqui o coisa, mas eu volto para videoaula, os PDFs, vamos lá. Ah, não, aqui. Vamos lá. 75. Observe a charge e resolva as atividades. Olha a chargezinha aí, ó. Europa em 1914. Lógica que é a Primeira Guerra Mundial, representando a Primeira Guerra Mundial. E Europa 2014, o auge da União Europeia, né? Auge entre aspas, né? Inicia uma crise em muitos países da União Europeia.
E aí faz uma charge, ou uma outra charge, a primeira charge aqui, e a segunda charge é Europa 1914, o processo de transição, fazendo o símbolo da morte. Vamos lá. Letra A, segunda charge, como era a Europa em 1914 e como era a Europa em 2014, 100 anos depois. A Europa em 1914 era em conflito, em guerra, sem unidade, e a Europa de 2014 é uma Europa em unidade, em construção de uma unidade através da União Europeia. B. Que instituição foi importante para manter a paz na Europa, principalmente na ocidental? Qual foi o grande marco? O elemento da instituição foi a União Europeia, pessoal. Foi um grande marco desse processo de paz, né, de harmonia. C. Crie uma charge, aí vai ser algo que vocês devem fazer em casa. Depois a gente analisa. Dando continuidade, primeira questão aqui. Vamos logo para... Não vou ler o texto, senão vai ficar longo. Quais são os países europeus que recebem... Primeiro, letra A. Quais são os países europeus que recebem um número imenso de turistas? França, Alemanha e Itália, viu, galera? França, Alemanha e Itália são os que mais recebem. Letra B. Na sua opinião, há uma contradição entre a importância do turismo para a economia europeia e a reação por parte da população local e das autoridades municipais contra o turismo? Isso ocorre, pessoal, por conta de um crescimento de falta de... Além do crescimento xenofóbico, que ocorre principalmente no interior dos países europeus, está atrelado à forma de como o turismo ele negligencia as práticas de cuidado das cidades, né? As práticas de turismo, que é massiva nesses países europeus, Alemanha, França e Itália, faz com que muitos turistas, eles, vamos dizer assim, atrapalhem a rotina de muitas cidades europeias. E isso afeta os municípios e faz com que municípios critiquem. Por aí vai. C. Pode dizer que a atividade turística, assim como a agricultura ou a indústria, apresenta aspectos positivos e negativos? Caso afirmativo, faça uma lista. E aí, o que é que tem de positivo e negativo nas atividades turísticas, né? O positivo é o quê? A renda gerada, o contato com a cultura diferente, né? O entretenimento, o entendimento entre os povos. E o negativo é o quê? Destruição de paisagens, para a criação de infraestrutura para o turismo, incômodo dos moradores locais, por barulho, elevação dos preços, elevação dos preços dos produtos por conta do turismo. Esse é o lado negativo. Então, basicamente isso, pessoal. Concluímos a nossa aqui a autoavaliação, aí é outra coisa. Concluímos a nossa correção e até mais, viu, galera? Tchau, tchau, tchau. É a próxima aula, um novo conteúdo. Abraços, tchau, tchau.